começando mais um Conexão e com cenário diferente, né, Chapolin? Esse cenário sempre é bom, né, Bia? Quando a gente vem aqui é sempre gostoso. O legal é que ele não é desmontado, né? Não é, aqui o lance é fixo, lugar assim, legal, a gente tá aqui com um suquinho. Receberam a gente muito bem. No estúdio, a nossa produtora nunca levou suco pra gente. Tem água, né? Vamos água, falar né? que a equipe não ajuda a gente lá. Se bem que a água é mais saudável, vamos ficar na água mesmo. Não, mas esse suquinho também tá bem saudável. A gente tá aqui em São Paulo, no Dias Restor. Aliás, queria agradecer aqui, logo de cara, o André. Ele que sempre abre ali o espaço, o empreendimento dele. Isso aqui é um restaurante. Aqui em São Paulo, na Vila Mariana, você está convidado a vir também. E ele abre aqui esses espaços para a gente poder gravar um Conexão mais descolado, né, Chapolin? O Conexão mais gostoso quando a gente grava aqui. Inclusive, o André já participou no Novo Tempo, ele era chefe no programa Vida e Saúde durante um tempo, ele começou com ele. E, poxa, é muito bacana, o cara realmente cozinha bem. Cozinha, é verdade. E empreende bem também. Valeu, viu, André? Bom, mas aqui a gente não tá para falar de comida, né, Chapolin, hoje? Não é o Vida e Saúde. A gente não vai falar sobre suquinho hoje. Não. A gente vai falar sobre relacionamentos. Na verdade, a gente vai dar receitas de relacionamento. É verdade. São receitas boa. mais que não tem a ver com comida. Olha, você, quem sabe, acredita, não sei, né? Que você tem dedo podre, assim, para as relações. Já ouviu falar isso? Tipo, tenho dedo podre, eu não escolho direito os meus relacionamentos. Como se dão aí as escolhas para a vida amorosa, para os relacionamentos, né? Como é que a gente escolhe, Chapolin, o amor da nossa vida? Você sugeriu esse tema e é claro, já que aqui a galera tem voz e tem vez. Exatamente. E de repente, se você tem algum amigo, algum conhecido que você acha que tem o dedinho podre, né, Bia? Você pode depois compartilhar esse vídeo. Vai estar nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube. Você pode entrar lá depois, rever se você não conseguir assistir inteiro agora. E você pode compartilhar com um amigo também e anotar as dicas que a gente vai dar hoje, porque tem uma convidada que vai super especial aí, dar boas dicas, boas receitas. Vamos aproveitar o ambiente aqui, boas receitas de relacionamento para você. Mas e aí a gente perguntou para você, inclusive fomos às ruas. Você já sofreu por amor? Como escolher o amor da nossa vida? Diz aí. Rejeição amorosa. Falando assim, né, parece até uma coisa chique, bonita, mas na real é só uma forma melhorzinha de falar que você tomou foi um fora. E olha que é uma situaçãozinha chata, né? Eu encontrei nas ruas um pessoal que tem bastante a dizer sobre o assunto. Confere aí. Vocês já levaram um fora? Já. Com certeza. Já. Não. Ai, várias vezes. Acho que não. Já. Qual que vocês acham que é o principal motivo que a gente dá fora nos outros ou termina um relacionamento? Eu acho que é falta de confiança. Falta de entender os dois lados, sabe? Muitos relacionamentos terminam por muitos ciúmes. Meio que cair na rotina, sabe? A sua amiga aqui, ela termina o namoro dela. E ela te liga, amiga, eu tô muito triste, meu Deus, minha vida acabou. O que que você responde? Eu vou tentar ajudar ela ao máximo, respondo, amiga, calma, o mundo não é isso, eu tô aqui pra te ajudar e a gente vai indo, vem cá em casa comer um sorvete. Ela vai ter o primeiro tempo que acho que ela tem que chorar mesmo, tem que ficar triste. Eu sou péssima pra dar conselhos. E aí só o tempo mesmo vai ajudar a superar, né? Eu falo pra ela, tipo, tentar esquecer um pouco no momento e pensar em outras coisas, porque é muito difícil, né, mas... Você leva um fora, mas você ainda gosta da pessoa. Você insiste ou não? Eu acho que tem que partir pra outra. Um fora só, assim dá pra insistir mais um pouquinho? Acho que não. Não, eu respeito o espaço dela. Insisto. Você vai? Correndo atrás. Eu sou muito sentimental, assim. A gente pode insistir até determinado ponto, né? Pra gente não se machucar também. É, complicado. Uma pesquisa da Stanford revela um problema que pode surgir em quem foi rejeitado. Se você acredita que sua personalidade não muda daquele jeito, nasci assim, vou morrer assim, é mais provável que um fora faça você começar a duvidar disso. Você pode absorver o término de forma pessoal e passar a questionar quem você é e se foi rejeitado por algum defeito seu. A experiência de ser deixado por alguém que você pensava te amar, mas que com o tempo mudou de ideia, pode ser um golpe traumático na personalidade. Tem que ter cuidado com isso aí. Você acha importante a gente passar por esse processo assim de fossa, meio down, meio deprê, pra superar? Eu acho que chorar, sofrer faz parte, mas também não pode ficar muito tempo em cima disso, né? Eu acho importante também, eu acho que é um autoconhecimento, assim, grande. Se você curte a sua foto, tipo, meio que se libertando, sabe? Você vai pensando, mas eu sou mais interessante e tal, eu acho que é bom. Tem que ter a fossa, inclusive.
é importante pra você superar. Eu acho que você precisa desse momento seu em que você sofre, ouve uma música depressiva. Você acha que homens e mulheres, eles reagem de formas diferentes a um fora? Eu acho que mulher demonstra mais ser sentimental. O homem reprime muito o sentimentalismo dele. Depende muito da pessoa, mas eu acho que as mulheres fazem mais drama. Eu acho. Eu faço bastante. É como se o mundo tivesse acabado, né? Como se o mundo tivesse acabado. E o homem tá lá de boa, tranquilo. É, ele sofre mais na dele, eu acho. A mulher fica muito, sei lá. Da raiva, não dá? Dá. Me entende? A mulher é mais que instantâneo, tipo, ela fica triste e aí depois ela fica na boa. E o cara primeiro ele fica pros amigos, tô nem aí, não sei o quê, mas ele fica no silêncio dele lá. É ao contrário, quando a mulher tá melhorando, o homem tá meio que piorando, digamos assim. Se você tivesse uma sacola, assim, ó, a sacola da sobrevivência ao término do namoro, o que você põe dentro? Sorvete. Muito chocolate, muito filme, muita revista. Coloca seus amigos também, né? Você fica sozinha na bed. Meu MP3. Um cobertor bem quentinho. Dinheiro pra sair bastante e um lencinho pra aguentar. A Universidade Estadual de Nova Jersey, nos Estados Unidos, descobriu algo bem interessante. A dor e o sofrimento da rejeição podem estar associados a partes do cérebro ligados à motivação, recompensa e vício. Por isso, a galera costuma sofrer bastante. Porém, sabe aquela conversa de que o tempo cura tudo? Já ouviu? Pois é, segundo os pesquisadores, existem evidências para isso. Quanto mais tempo depois do término de uma relação, menor a atividade cerebral associada ao ex-parceiro. Olha aí a luz no fim do túnel, gente. Então, sem desespero. É isso aí, você pode dar a sua sugestão, seu pitaco, se você acha que tem dedo podre, se de fato isso existe, será que isso é um mito, se você já sofreu por isso, se você já sofreu por amor, pela escolha de relacionamentos aí, escreve aqui pra gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, tá aparecendo aí no seu vídeo, aí embaixo, né? Tá tudo escritinho aí pra você participar com a gente e dar o seu pitaco, beleza? Seguinte, pra gente falar sobre relacionamentos, pra gente falar sobre vida amorosa, sobre escolhas, dedo podre. Exato. A gente trouxe pra cá uma amiga nossa que já esteve lá no estúdio com a gente, lá no Sofá Amarelo, Glauci Dias. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui nesse novo ambiente aqui. Gostou? Gostei. Gostou? Vocês estavam falando no início aí de, a gente vai dar receitas, mas acho que tem tudo a ver. A gente vai falar sobre uma questão que todo mundo aí tem fome, né? Que é de amor, de... Olha aí, fez a conexão, fez a conexão. Fez a conexão, entendeu? E outra coisa, por exemplo, vai começar um relacionamento, o cara faz o quê? Traz Leva aqui no restaurante. Exato, já vai começar bem, né? Exatamente. Bem. Quando a pessoa está carente, não tem o que fazer, ela faz o quê? Come. Exatamente, ataca a O que geladeira. não devia, né? Não devia. Mas é para comida saciar. tem a ver com Comida tem muito a ver tudo com afetividade. Olha aí. Bom, a gente recebeu perguntas, a gente recebeu ali, inclusive a sugestão desse tema, né? Fala sobre relacionamentos, eu tô desesperado, porque eu acho que eu tenho o dedo podre, não é possível, eu não nasci mesmo para ter alguém que me ama. Esse lance do dedo podre, ele é mito, ele é verdade mesmo? Tem gente que assim, não, olha, tem gente que vou te contar, mas só escolhe tranqueira. É isso mesmo, Glauci? O pior é que é. Exatamente, é triste falar. Tudo bem, não tem essa nomenclatura, dedo podre, acho que vai ficar mais popular, mas quando se fala isso todo mundo entende, né? Mas realmente há padrões, há pessoas que seguem o mesmo padrão para as escolhas. E elas tendem a escolher sempre os mesmos parceiros, né? As pessoas que tratam mal, que não dão importância, que não valorizam. E é interessante que elas repetem isso. Então, a gente consegue perceber que isso não é uma escolha aleatória. O amor não porque aconteceu, não escolhi. Se ela escolhe sempre o mesmo, é difícil, né? O raio cair na mesma cabeça, eu sempre. É um padrão que a pessoa adota. E aí ela sempre escolhe se atrai por aquele mesmo tipo de parceiro. Interessante. Agora, né, atrai por esse mesmo tipo de parceiro ou parceira porque tem alguma coisa lá atrás que influenciou ela nessas escolhas atuais? Por exemplo, a família influencia bastante? Com certeza. Existem vários motivos que influenciam, né? Algumas são algumas crenças de achar que, assim, o legal está no desafio, né? E aí aquela pessoa que parece que não me ama e que eu acho que pode vir me amar, fica muito desafiador e fica interessante para uma pessoa. E aí aqueles relacionamentos sempre sabonetes. Sempre a pessoa está buscando alguém escorregadio. E só se atrai por pessoas com esse perfil, que nem mostram, que não mostram. Ela já criou a ideia de que ela precisa encontrar alguém
que um dia ela vai conquistar esse alguém. Então, se ela pegou uma pessoa super disponível, não atrai. Ela nem muitas vezes passa desapercebido. Né? Às vezes a escolha vem por padrões de família mesmo. Né? A gente aprende como é que um casal se relaciona observando o relacionamento dos nossos pais. Né? Como é que a minha mãe se envolve com meu pai, como é que meu pai me tratava também. A primeira ideia de amor e de família é o estágio na minha casa. Então, muitas vezes essas escolhas também passam por isso. E também como a gente interpretou o mundo. Né? A nossa cosmovisão, né? Exatamente. Como eu me interpreto, é a escolha que eu vou fazer. E se eu tenho a ideia de que só vai ser legal para mim alguém que é o oposto, né? Eu vou sempre procurar o ruim. Sempre o oposto de mim. Ou, aí vem uma outra coisa que é muito importante, passa pela autoestima. Né? Se eu acho que eu não sou uma pessoa bacana, eu não acho que eu vou merecer alguém legal. Então eu vou estar sempre satisfeito com alguém que não vai me fazer feliz. Porque... Né? Eu não me acho bacana, por que eu preciso exigir alguém que seja à minha altura? Olha aí. Agora, então, dedo podre, só pra gente frisar, existe, só não tem esse nome feio, né? Tem um nome técnico aí pro dedo podre? Não. Eu não lembro. Eu acho que é um padrão de relacionamento inadequado. Olha Vamos falar um nome mais bonito. Interessante. Mas, assim, resumindo, é o dedo podre mesmo. Agora, a gente fez até um conexão, Bia, não sei se você lembra que a gente falou sobre... que era sobre o ter. Quando você, eu não sei se você vai lembrar exatamente do tema, mas quando você conquista, eu acho que a gente falou sobre amor. Amor, a gente falou sobre o amor. Inclusive, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Clóvis de Barros Filho. Exato, eu tava ele coloca o amor ali de Platão, o amor eros, como aquilo que a gente ama, mas é aquilo que a gente não tem. Ou seja, a gente ama aquilo que a gente não tem. Né? Ou seja, são coelhos correndo atrás de cenouras. Você está sempre buscando. Quando você conquista, você não ama mais. Isso que eu queria colocar, porque você colocou, né? Daí o dedo podre, a pessoa que de repente sempre tem um relacionamento aí que dá errado. E muitas vezes, como você comentou, até deu uma pincelada, tem muita gente que gosta das pessoas que tratam mal. Então, por exemplo, você quer um relacionamento, você deseja aquela pessoa, até aí tudo bem porque você não conhece, mas quando você conquista, então você perde a graça. Quando você vê que aquela pessoa já gosta de você e tal, você deixa de gostar dela, então você deixa pra lá, você não quer mais saber. Agora, quando você começa um relacionamento com alguém e você percebe que essa pessoa não te dá muita bola, não te trata bem, te menospreza, a pessoa gosta. Tem gente que não parece que é aquela assim, parece chiclete, mulher né? de malandro, né? Tem essa expressão, né? Quanto mais você bate, mais a pessoa... Bater não no sentido físico, mas quanto mais você trata mal, quanto mais você despreza, mais a pessoa se apaixona. Tem pessoa que é assim, tem gente que é assim também. Tem um pouco a ver com esse tipo de filosofia do amor, quando você quer, quando você conquista, daí você já perde a graça? Ou tem algo a mais por trás disso, desses relacionamentos? Eu acho que tem questões pessoais, né? Tem pessoas que elas estão presas em complexos, em questões delas particulares e que interferem nas escolhas que elas vão fazer, né? Tem pessoas que têm algumas crenças, algumas ideias de que assim amar é sofrer. Exato. E se o amor tá legal, ela fica arrumando briga. Parece que o namoro bacana é aquele namoro onde está sempre brigando, porque parece que aprendeu que amar é isso. Quando tá tudo bem, não tem mais amor. Né? Tem gente que vive assim, sempre arruma parceiros que vivem tipo cão e gato, né? O tempo inteiro. Porque é uma ideia da pessoa, de que o amor envolve sofrimento, né? Outros, tem pessoas que têm uma visão adequada do amor. Não, eu quero estar com alguém para ficar feliz, que me trate bem. Essas pessoas, elas conseguem fazer boas escolhas. Quem não acha que amor é isso, acha que é só ter alguém. Eu preciso ter alguém, não preciso me tratar bem, eu não posso estar sozinha. Né? E aí abre mão, às vezes, de estar solteiro, disponível por alguém bacana, porque o que importa é estar com alguém, mesmo se alguém não trate bem. Né? Isso é uma questão. Agora, quanto ao que você falou em relação a me apaixonar pelo que me trata mal, né? Estranho, né, esse comportamento. É muito estranho, é muito estranho, mas assim, é muito comum. É muito comum, porque quando você percebe que alguém te trata mal ou que ela está quase te deixando, né? Você entra numa outra questão pessoal, que é o medo muitas vezes de ser abandonado, né? Então o outro nem é tão legal, ele nem é o cara da sua vida, mas só porque ele está indo embora, aí vira o jogo. Porque o que eu não posso é ser eu que tenho que deixar. Ele não pode me deixar. Então eu tenho que ficar às vezes eu fico até nessa relação até eu perceber que o outro está gostando e quando o outro gosta eu saio. Porque a pessoa não consegue conviver
com a possibilidade de alguém terminar com ela. Tem um lance da conquista também, tipo, você conquistou, a pessoa ela tá mais interessada em conquistar do que no relacionamento em si? Tem muitos relacionamentos que assim, tem o que ama e tem o que quer ser só amado. Ele não quer amado de volta. Né? Então, ele adora essas pessoas que tem gente que gosta desse perfil de amar, então ele vai, se dedica, faz surpresa, né? E se entrega na relação e você vê que o outro tá na mesma vibe, né? Ou tem uma outra linguagem do amor, até ama, só que assim, não é aquela pessoa predisposta a ficar demonstrando toda hora ou falando. Não, E aí, essas pessoas, elas tendem a ficar o tempo inteiro tentando fazer com que o outro um dia perceba que ela é o máximo. E aí fica tentando demonstrar amor de todos os jeitos. E ela tá com prazer nessa conquista, né? É muito egóico a questão, porque aí depois que conquista... Perdeu a graça. Perdeu, porque a brincadeira não está em se relacionar com o outro, está em conquistar a gente. Olha só. Exato. Né? Eu quero conquistar pessoas cada vez mais. Eu não estou me preocupando com aquele ser humano, me relacionando, eu estou projetando, né? O meu ideal de conquista. Inclusive, você já deixou aí uma deixa, né? Deixou aí uma deixa, ó que Nossa, pleonasmo assim, maravilhoso, né? Para o próximo bloco, que é esse lance, a gente vai falar dos contos de fada, né? Que são aí os filmes, as historinhas, aquele relacionamento assim, não, eu quero isso pra minha vida, porque esse é o relacionamento que vai dar certo. É pra ser. É pra ser, né? Vou tomar posse disso. A gente vai falar disso no próximo bloco, segundo bloco aqui para falar sobre relacionamentos. Mas antes, Chapolin. Presente. Tem não presente é só no estúdio aqui. Que tem presente, não, aqui também. Aqui também pode mostrar, olha só. Então, esse é o nosso estudo, você já conhece, presente do Conexão. Só entrar em contato com a gente. É estudo bíblico Acordes, fala sobre o louvor, você vai gostar bastante. Entra lá, o blog está aí na sua tela, o endereço você já conhece. Faz o seu cadastro e vai receber inteiramente gratuito na sua casa. Ou pode ligar também, DDD 12 2127 3121. E só explicando, vou explicar aqui melhor do que no estúdio. No final, Bia, tem presente, além desse que a gente já está dando, você vai ver, no final de cada estudo tem um questionário como esse aqui, tá certo? Consegue dar para ver, né? O pessoal de casa dá para ver. Tem um questionário, quem respondeu o questionário, todos os questionários, acertar até 70%, ganha presente. Ganha mais presente, Ganha mais presente da gravadora Novo Tempo. Pode escolher aí, são CDs, já que o curso fala de louvor, você pode levar para sua casa, olha só. Solos, duetos ou conjuntos, trio, alguma coisa assim. Então, faz o seu questionário, receba primeiro, pede o nosso estudo bíblico, preenche o questionário, responda e você vai ganhar mais presente ainda no Conexão. 2 minutinhos a gente já volta, tá bom? É só o tempo da gente tomar um golinho de suco e daqui a pouquinho já tá voltando, beleza? Já volto. De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Que bom que você está com a gente. E sim, nós não estamos no nosso sofá amarelo. Óbvio, né? Estamos aqui. E nem ao novo cenário do Conexão. Nós estamos aqui no Jazz Resto Burger, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Um beijo pro André, que sempre cede esse espaço especial aqui pra gente fazer programas especiais. Bem que a gente tá quase se apropriando desse novo cenário. Olha, aqui, eu não sei. Já é o segundo, então daqui a pouquinho já a gente gravamos vai falar, um especial de final de ano. ano, né? Vai saber, né, Chapolin? Se acontecer alguma coisa lá no estúdio, a gente pode falar com o André, né? Tá bom. Seguinte, você está participando com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tá dando seu pitaco lá. A galera tá escrevendo pra gente sobre relacionamentos. Olha, tá difícil, Bianca, não tô encontrando o amor da minha vida. Não tô conseguindo lidar com os términos. Como escolher a pessoa certa pra minha vida? Eu tenho o dedo podre, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, né? Será que existe dedo podre mesmo? Esse nome feio, né? Mas, enfim, tem gente que fala, olha, eu não acerto nos meus relacionamentos, eu só escolho pessoas erradas pra mim. Como é isso? Como eu faço ao contrário? E a gente vai, sim, falar sobre indicadores para que você fique atento aí se esse relacionamento vai dar certo ou não vai dar certo. E Gláucia Dias está aqui com a gente, psicóloga. Ela está conversando, batendo um papo sobre esse assunto aqui com a galera do Conexão. Bom, no primeiro bloco a gente deu você deixou aquela questão de relação e projeção. E teve uma frase em off, a gente conversando até sobre a pauta do programa, você falou assim, Bianca, tem muita gente que não vive uma relação. Não tá ali para o relacionamento, tá ali para uma projeção.
O que é isso? Como assim? O que você quis dizer com isso, Gláucia? É um termo bem difícil de explicar, mas assim, tem hora que fala assim, é coisa de doida, né, de psicólogo, mas se você for tentar entender, faz todo sentido. Imagina que é o outro, tem gente que se relaciona com o outro como se ele fosse uma tela em branco. O outro está dizendo quem ele é, olha, eu sou isso, eu gosto daquilo. Não, mas ele vai mudar. Sabe quando você está olhando para alguém, mas você está percebendo, interessado no que ele vai ser lá, ou no que você gostaria que ele fosse? Você não está olhando para o ser que você está se relacionando, né? Você viu que ele é bonitinho, que ele preenche alguns mínimos critérios do que você queria. Ele tá te dando indícios o tempo inteiro de que ele não é o que você busca, pelos comportamentos, pelo que ele diz, mas você não tá olhando o comportamento do outro. Você tá ali projetando a ideia de ter um namorado legal, um namorado que, né, poxa, sei lá, ele tem o padrão que eu queria mostrar, ele tem carro, sei lá, um exemplo. Mas ele tem isso, mas ele não gosta de você. Não, mas isso aí com o tempo. Ou seja, eu estou projetando no outro o que eu gostaria que ele quisesse, o que eu acho que um namorado tem que ter. Eu começo a enxergar o que ele não é. Às vezes é interessante que a gente... Não sei se vocês têm algum amigo que fala assim, olha, eu estou namorando um cara que ele é assim, assim, assim. Depois que você percebe quem é, nossa, o que ela descreve... Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ela não percebeu que ele não é aquilo que ela está descrevendo? Não, porque ela realmente... Às vezes a gente está olhando para o que eu gostaria que o outro fosse. Ela se apaixonou pela projeção. Pela projeção, né? Uma expectativa do que ela imagina. Exatamente. Eu queria que ele fosse assim. E outra, a gente está falando ela, mas isso acontece com ele também. É, um vício que acaba sendo um A gente linguagem. sofre de amor também. Que mulheres, as homem mulheres também. Tem homem que projeta também uma mulher, mas, nossa, ela é maravilhosa, ela vai ser a dona de casa, ela vai ser a mulher mais dedicada, e a mulher tá lá dizendo que ela não tem nada daquilo, né? E você fica projetando o tempo inteiro. Então, toda vez que quando a gente se apaixona, a gente projeta um pouco, não tem como fugir, porque senão, se o outro não fica muito idealizado, a gente não cria aqueles coraçõezinhos nos olhos, né? Como os desenhos mostram. Mas depois, com o tempo, com o conhecimento, né, que você tem no namoro, e por isso que serve o namoro, é a oportunidade que você tem para ir conhecendo o outro, aí sim vai acontecendo o que a gente chama de relação. Que aí tem o eu, tem o tu e tem o nós. Aí é uma relação. Relação é isso, vai, volta, você tem as suas características, eu tenho a minha, eu te enxergo como você é, inclusive os seus defeitos, mas a gente consegue se completar. Respeita a gente se respeita, a gente se entende. Legal. Projeção, não. Eu só tô ali fazendo de conta que você é o que eu quero. Tem um programa, Bi, que eu gosto muito, de uma TV por assinatura, um canal por assinatura, que chama Mestres da Restauração. O que eles fazem? Eles pegam alguma coisa, a pessoa ela restaura, restaurador, ela vê um objeto assim, totalmente já destruído, enferrujado, mas ela sabe o que aquilo pode virar, entendeu? Ela sabe como restaurar e depois mostra o final, a peça restaurada, bonita. Então, acho que isso é um tipo de projeção ideal, né? Você sabe o que vai, você coloca uma expectativa em algo que você tem certeza do que vai ser, mas tem muita gente que, ao contrário, vê e fala, não, isso aqui pode ser que vai dar algo legal no futuro, mas no final a expectativa foi totalmente frustrada. Né? Porque a pessoa nem está se relacionando com o outro, ela está se relacionando com ela mesma. Com o desejo de ter, com aquele namorado que ela queria, e aí às vezes o outro ainda sai como vilão, né? Eles disseram o tempo inteiro quem ele era. Quem escolheu não enxergar fui eu. Né? E aí o outro que é ruim, o outro que me deixou. Agora a gente está falando de projeção, eu imagino esse rapaz desse jeito, meu sonho, eu gosto desse cabelinho, eu gosto desse, eu gosto do homem que usa tal perfume, o homem também, nossa, a mulher que tem tal corte de cabelo, que usa tal roupa, que fala desse jeito, que estuda tal coisa. Essas projeções estão vindo de onde? Da mídia, dos livros, dos contos de fada? Como que é isso, Gláucia? Cada um constrói, né, o seu ideal de parceiro, de relacionamento, de amor. E aí isso vem de tudo que a gente vive, né? É um construto, né? O que eu vivi passa pelas minhas questões, né? E se eu entendo que um homem ideal para mim é aquele cara que vai ser o como é que fala? Provedor? Não. Que vai ser o provedor. Né? O que vai me dar tudo e que sabe, eu quero aquele cara super carinhoso. Isso passa pelo que eu imagino. E aí eu vou projetando no outro. Se colar, colou. Né? E tem gente que segura a projeção dos outros, deixando de ser quem é, mas eu quero conquistar aquela menina, mas eu não sou quem ela
eu sou eu. E aí eu nunca vou conseguir também, tem o lado de quem projeta e tem o lado de quem aceita essa projeção. Por isso que na relação, eu preciso dizer quem eu sou e entender quem você é. Aí sim a gente realmente se gosta. Agora, essas projeções, elas são muito baseadas nas minhas carências, nas minhas questões emocionais, né? O quanto que eu me acho bacana o suficiente para ter alguém legal. Então, se eu não acho, sempre quando eu achar alguém que eu acho que sempre as pessoas vão estar num pedestal, nunca vai estar em linha de igualdade, porque eu me acho muito ruim. Então eu trato o outro demais, né? Eu cuido demais, eu endeuso o outro, e aí é lógico que o outro vai passar pela vaidade, né? Que uma vez a gente chegou até a conversar sobre isso, que aí perde o interesse. Inclusive, a gente tratou no primeiro bloco um pouquinho ali, rapidinho, sobre a família, né? Se a família... as minhas relações familiares também incentivam as minhas escolhas lá na frente, né? Afetam as minhas escolhas lá na frente. E sim, você disse que sim, né? Essa questão do abandono, ela é muito comum, né? Por exemplo, tá vendo que o relacionamento vai terminar, eu nem gosto tanto do outro, eu tô negociando princípios, tô negociando valores com o outro, mas assim, meu Deus, se eu perdi, ou se eu perder essa pessoa, ou se eu perdi essa pessoa, acabou minha vida, não dá mais, não consigo mais. E aí a gente vê que o problema não é o relacionamento, mas é uma coisa que eu não tratei lá atrás. São umas questões pessoais, né? Assim vai com o abandono, assim vai com... Às vezes nós temos o complexo de querer agradar o tempo inteiro. E se o outro, de repente, o relacionamento não deu certo, eu não estou ligando que a pessoa não dava certo para mim, mas eu não agradei. Se ele foi embora, é porque eu não agradei. E essas pessoas, esse padrão não é só no relacionamento, é uma questão pessoal. A questão do abandono, por exemplo, é pessoal. Ela vai sofrer isso com amigos que abandonam, com trabalhos que ela perde. Qualquer situação que lembre abandono, ela vai sofrer, né? Só que, lógico, são mais fortes e com mais intensidade nos relacionamentos. Com certeza. Bom, a gente tem uma participação agora da Louise. A Louise, ela teve aí uma questão com término de namoro, né? Tem muita gente sofrendo de amor, Gláucia, e dói, né? Dói. Sofrer de amor dói. As meninas que o digam, os meninos sofrem também. Sofrem, tem muito menino Mas parece que a mulher... Não sei, você podia até Bia. falar isso pra gente depois, se é mito, né? Que mulher sofre mais do que homem e tal. Que acho que pode falar. Pode ser. Exatamente. E a Louise vai falar pra gente essa experiência que ela teve aí com o término de um relacionamento. Fala aí, Louise. Oi, gente, meu nome é Louise, eu sou repórter aqui da TV Novo Tempo e hoje eu vou compartilhar com vocês um momento da minha vida pessoal. Eu sofri uma decepção amorosa quando eu tinha em média aos 16, aos 17 anos. Eu tinha um amigo da escola, nós éramos muito amigos, da mesma turminha, e eu acabei me apaixonando por ele. Só que aí eu fiquei naquele conflito entre amizade e amor e decidi me declarar para ele. Só que no dia que eu me declarei para ele, eu comecei a fazer uma sondagem antes de começar a contar, e ele me contou que não sentia atração por mulheres negras. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu sou negra, e eu fiquei me perguntando por muito tempo qual que era o problema de ser negra. Fiz muitas vezes o questionamento se a pessoa se apaixona ou começa a amar a outra pessoa pelo que ela é por dentro e não pelo que ela é por fora. E aí foi exatamente nesse momento que eu comecei a ter um momento de não aceitação, fiquei muito triste pela situação, mesmo depois dele falando que não tinha atração, que não se interessava por mulheres negras, eu decidi me declarar e ele chegou para mim para dizer que não daria e tudo mais, que preferia preservar minha amizade e preferiu não se relacionar comigo. Mas aquele não foi um sim para minha vida, porque a partir daquilo ali eu comecei a ver que eu tenho um grande valor, independente da cor que eu tenho, da cor da minha pele, da textura do meu cabelo. Eu acho que Deus me criou a imagem de semelhança dele, eu sou filha do Deus todo maravilhoso e eu aprendi a partir daquele não que o sim de Deus é muito maior para minha vida, melhor do que qualquer coisa, melhor do que o amor de qualquer outra pessoa. Hoje eu superei essa rejeição amorosa, encontrei novos amores para minha vida que aprenderam a me valorizar pelo que eu sou por dentro e não pelo que eu sou por fora. É isso. A Louise participou aqui com a gente. Obrigada, viu, Lô, pela sua história, por você compartilhar isso aqui com a gente. Como a Louise, tantos que estão assistindo já tiveram aí um término de namoro, um fim de um relacionamento. Não é fácil, porque muita coisa está envolvida,
né? Ali é sonhos, é sentimentos, são expectativas. É uma coisa, assim, complicadíssima. E entra até uma questão muito importante, que hoje os relacionamentos, eles estão... relacionamento miojo, né? O Cortella que fala isso, que é o quê? O relacionamento 3 minutos, é fast food, porque hoje você só aperta um botãozinho ali no Facebook, excluir, e o seu relacionamento está desfeito. Né? A gente parou de entender que relacionamento de verdade é esse aqui de comunidade, isso que a gente está tendo agora. Eu não excluo vocês agora, entendeu? Se eu não gostar de alguma coisa que o Chapolin falou para mim nesse programa. Não terminar o programa. As pessoas não se relacionam, elas se consomem. Exato. Eu consumo uma relação. Mas esses términos, já vi gente terminando até pelo WhatsApp. Tem muito. Gente pelo Facebook, mas o término mesmo de comunidade, o normal, né? Que seria o normal, olhando no olho, ele é difícil, ele é doloroso. Com a Luíse, provavelmente não foi diferente. Agora, e aí? O término, acabou um relacionamento, tá sendo difícil. Gláucia, tá doendo, Gláucia. Ninguém vê que tá sangrando, mas tá doendo, Gláucia. E tem estudos que mostram que é uma dor física, chega a ser física também. A dor de amor. A dor do término, como superar isso? A dor do término, ela realmente é uma dor, como eu falei, é legítima, né? E ela é necessária. Eu preciso, tudo que a gente está perdendo, né? Você está acostumada, você virou uma vida em relação, principalmente falando de namoros longos, né? Você mudou, arquitetou todos os teus amigos, os teus programas, os teus fins de semana, tudo isso vai mudar, né? É uma separação, é uma angústia de separação. Mas ela é necessária. Se não deu certo, primeira coisa, se não deu certo é porque realmente tinha que acabar. Porque se fosse uma relação que fosse para durar pro resto da sua vida, vocês não estariam passando por isso, né? Então, que bom que a gente tem a oportunidade de começar novamente. Eu acho que é começar a olhar para as possibilidades, né? Eu tentei, eu olhei e eu estou terminando porque eu percebo que essa pessoa, ela é legal, ela é bacana, mas ela era projetada. E ela não é a pessoa certa para mim. Né? E acho que é entender isso e não jogar para você. Porque às vezes o outro vem e termina com você interpreta assim, você ouve desse jeito. O cara falou assim, ou vice-versa, né? A pessoa que terminou com você falou assim, eu que não sou a pessoa certa, eu estou num outro momento da minha vida, eu quero viver minha vida. Só que você não ouve isso. Você ouve diferente, você não é legal o suficiente, você não conseguiu me segurar, você não é uma mulher Você não é suficiente pra mim. Você não é suficiente, a gente ouve diferente. Aí sim entra naquele lugar de abandono, de culpa, de não ser o suficiente, aí você se deprime, né? Mas quando você vê na possibilidade, poxa, vou agora eu aprendi, foi legal, aprendi que não é aquele perfil, e a minha vida vai seguir, agora eu vou fazer boas escolhas, né? Vai passar, uma coisa é comprovada, não mata. Minha mãe dizia muito isso comigo. Filha, a única coisa que eu sei, ninguém morre de amor. E é verdade. Dói, mas ninguém morre. Dói, mas não morre. Mas até o término, ele faz parte do aprendizado, do crescimento, de você saber como lidar com o outro. Até eu estava vendo uma vez uma definição, né? De que o namoro, ele foi feito para ou você continuar e virar algo mais sério ou para terminar. Ou para acabar. Né? Exatamente. No namoro existe 50% da possibilidade do término e 50% de virar algo mais sério, casamento futuro. Porque faz parte, né? Sim, todo namoro, acho que ele foi feito para acabar. Ele acaba porque vira um casamento, ou ele acaba porque vai virar uma amizade, ou ele acaba porque vai acabar a relação de vez. Mas ele vai acabar. Né? É feito para acabar. Esse relacionamento... Esse namoro, né? Sim. Vai virar um casamento. Esse estágio, que né? vai continuar namoro, mas com compromisso e outras questões que eu namoro muito minha mais. esposa até hoje. Ai, que bonitinho. Ela tá em casa uma hora dessa, é mentira. Mas não é só papo na televisão. Não é só papo. Sou um eterno romântico. Bom, a galera tá participando aqui com a gente, escrevendo, olha, continue, tá? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Bianca, não queria me expor ali nas mensagens. Escreve inbox pra gente, a gente pode conversar, a gente pode encaminhar suas mensagens pra Gláucia, ela pode te dar um toque, ou te encaminhar pra uma outra pessoa. Enfim, a gente tá aqui pra te ajudar, a gente quer realmente que você seja feliz nos seus relacionamentos. Inclusive, a gente vai dar dicas aqui no terceiro bloco e aí, como que eu sei? Eu tô namorando, Bianca, Chapolin, Gláucia, e eu quero saber se esse negócio vai dar certo, se eu continuo, se eu não continuo, hora de parar, hora de terminar. Tô querendo terminar, mas não consigo. Enfim, a gente vai falar sobre isso
daqui a pouquinho, no terceiro bloco. Você não pode sair daí, beleza? Até daqui a pouco. De volta aqui no seu programa Conexão, falando a respeito de relacionamentos. E você, como que estão os seus relacionamentos? Você, de repente, é alguém, como a Bia já falou aí, tem um dedo podre? Tem gente que não tem um dedo, né? Dedo podre. Tem a mão inteira, né? Mas a gente tem a mão inteira, o corpo inteiro podre. Mas enfim, a gente está abordando alguns conceitos que com certeza vão ajudar você a saber escolher um pouquinho melhor, tá bom? Mas enquanto isso, a gente vai ter um quadro super bacana aqui com o nosso colunista Sidney Oliveira, nosso amigo, que ele vai falar um pouquinho para você também no quadro Se Liga Geração. Roda o VT. Olá pessoal do Conexão. Esses tempos atrás eu falei sobre mentor. E sabe uma imagem que me vem? A águia. Você conhece a águia. A águia é aquela ave que faz o seu ninho bem no alto de uma montanha. Normalmente a gente começa a pensar qual o motivo, qual o propósito. Ela tem um propósito. Ela quer proteger os filhotes dela, mas também preparar o filhote dela para a vida. Em um dado momento ela faz uma leitura de maturidade do seu filhote, percebe se ele já está amadurecido o suficiente, e aí ela faz uma coisa que para nós pode ser meio chocante. Ela pega o filhotinho e joga lá do alto da montanha. Tem um propósito isso. Você pode estar pensando, é para ele aprender a voar. Não é bem assim que a gente aprende a voar, não. Mas ela faz isso com um propósito. Ele tem que descobrir que tem asas, então ela coloca ela diante de um desafio. Só que ela não faz isso de uma maneira leviana, não, irresponsável. Ela joga o filhote e ela pula atrás. Tem um objetivo. Vai que ela fez uma leitura de maturidade errada e ele não descobre que tem asas, ela ainda consegue resgatar. Nós, na nossa vida, temos também esses grandes momentos quando a gente é jogado para fora do ninho. Eu não sei quem te joga para fora do ninho, mas quando ela te joga para fora do ninho, pode parecer crueldade, mas na verdade é para que você descubra as suas asas. Você pode ter medo, você pode sentir o desconforto, mas se você avaliar bem, as suas asas só aparecem diante desse desafio. Então, acredite no seu talento, faça ele se manifestar, se coloque diante de situações que desafiem as suas competências. Você vai descobrir que você tem asas e você pode voar alto. Valeu, pessoal, a gente se encontra nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, Sidney. Obrigada demais pela sua participação. Voltando aqui com a nossa discussão, tem algumas questõezinhas aí bem legais pra gente falar nesse terceiro bloco. E tem uma que a gente tava falando em off aqui, muito interessante, né, Chapa? Dos opostos? Dos opostos. Exato. Porque até antes da gente começar a gravar aqui, você trouxe um conceito que eu achei super bacana, não tinha pensado sobre ele. E eu acho que não tem muita gente ainda que fala sobre isso. É algo meio novo que você falou aí, né? Que você tem estudado, e é um conceito novo. Durante muito tempo se falava que os opostos se atraíam, mas pelo que você me falou, hoje em dia é melhor que a gente busque não o oposto, mas sim o semelhante, o semelhante, algo que nos complemente de verdade, que tenham as afinidades, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. As gerações vêm passando por vários conceitos, a gente vai aprendendo o jeito de se relacionar, né? Teve uma época que a gente nem escolhia, quem escolhia eram os nossos pais, né? E as famílias escolhiam... Que até dava certo. Teve casamento que durou, né? Muitos casamentos duraram, assim, famílias. A trancos e barrancos, alguns, mas foram. Mas aí as famílias escolhiam, se a gente for olhar, as famílias escolhiam por igualdade um pouco, né? Uma família que combinava... É verdade. Tinha interesses em comuns, né? E se a gente for olhar por esse lado, dava, né? Era daquele jeito, mas não tinha aquele contexto do amor romântico, do gostar. Tinha um preparado lá pra mim que eu tinha que casar. Depois fomos criando coragem de dizer, nós escolhemos, tá bom. Ficou pra nossa mão. E aí, quando começamos a escolher, começou-se aquela ideia de que os opostos se atraíam, né? E aí vinha a Bela e a Fera, né? Que a Bela se apaixonava pela Fera. Que era muito diferente dela. E isso é muito diferente, mas com o amor dela, ela beijava Nos a filmes Fera. A gente vê muito esse hoje voltou, tá, né? em cartaz, né? Eu mexendo, desculpa aí. Mas aí, com o amor dela, ela transformava uma fera num príncipe. Olha, isso
a gente pensa que não, mas foi ficando no imaginário feminino e masculino. Hoje os filmes são assim, Sim. os livros, né? O plebeu e a princesa e o plebeu, exatamente. E a gente foi entendendo de que o ideal era realmente estar nos opostos. Só que os casamentos não começaram a não dar muito certo, né? Foi se estudando que a coisa não estava dando muito certo. E hoje está voltando no conceito de que realmente o amor está nas igualdades. Né? É aquele conceito não de alma, como a gente fala, alma gêmea. mas de alma gêmea no sentido de ser pessoas que têm a mesma afinidade, os mesmos desejos, os mesmos gostos, né? Que não tenham personalidades tão opostas. Às vezes você tem um ou outro componente que é diferente, que passa até a ser complementar, equilibra, né, a relação, mas tudo, conceitos completamente, noite e dia, não tem como, as relações elas não vão conseguir se manter. Então a ideia hoje, e o que se mostra hoje que os casamentos que estão durando mais, eles são baseados nos conceitos parecidos que a gente volta na questão da Bíblia, né, que já falou há muito tempo, mas saiu de moda e agora está voltando com outro nome. Né? Que é a questão do jugo desigual. Que jugo desigual, inclusive, não é só a questão de religião, né? Que às vezes a gente coloca, eu jugo desigual porque o meu cônjuge, namorado, outra religião. O jugo desigual, por exemplo, no propósito, que é uma coisa que eu também digo bastante quando eu vou falar de relacionamento para jovens. O jugo desigual de propósito, às vezes ele é mais severo do que o da religião. Exatamente. Né? Porque você, assim, tá sonhando com uma coisa e o outro tá sonhando com outra e não tem nada a ver. Sim. Que da religião também é válido, sim, porque a Bíblia claro, cita, mas claro, eu acho que mas ele não se resume a, né? O jugo desigual não se resume a religião. Sim. Isso é entender assim que assim, a pessoa que você vai viver pro resto da sua vida, né? Se você é uma pessoa totalmente orientada para estar com as pessoas, para comer junto, para sair, para ter amigos, uma pessoa orientada para valores de ajudar o próximo, aí você começa a se relacionar com alguém que não está nem aí para os outros. Né? Ele pode te tratar bem, ele ser uma pessoa ótima. No começo do namoro é legal, porque eu fico com ele ali, e na hora que eu quiser me relacionar eu saio. Mas e quando eu caso? Né? Eu vou deixar meu marido sozinho e eu vou sair? Né? Não é uma pessoa que vai ter prazer de fazer as coisas. Não tem coisa mais gostosa do que você fazer o que te dá prazer e ver que a pessoa que você ama tá junto e tá curtindo. Né? A pior coisa é você estar num lugar que o outro tá ali só porque ele gosta de você, mas ele não quer saber nada daquilo. Aquilo não significa nada para ele. E é um sofrimento que a longo prazo, numa relação de 10, 15 anos, vira um fardo. Não tem condição. Assim, a gente não consegue manter isso. Até quando acaba a paixão, não mantém. Então, Glaucia, o que a gente deve suportar ou não suportar no namoro, num relacionamento? O que a gente negocia ou não negocia num relacionamento? Eu acho que essa é a questão, os valores, eu acho que não dá para não negociar, que sejam semelhantes, princípios, que não dá para negociar. Não dá para você negociar um parceiro que te trata mal, que não te cuida, que não demonstra interesse pelos teus sentimentos, né? Porque uma pessoa que não cuida de você, que não tem interesse pelo que você faz, que não se preocupa, ele não te ama, porque isso é sinal de amor. Mesmo que tenha algumas qualidades, eu tipo, nossa, mas ela é tão inteligente, ele é tão tão trabalhador e tal, ele não cuida tanto de mim, mas ele é provedor, ou ela é provedora. Né? Mas ele não ama você, né? A gente precisa entender primeiro se tem amor. E amor vem com cuidado. Se só você faz isso na relação, uma hora você vai se cansar. E aí na hora que você se cansar, o outro não faz, acabou. Quem vai fazer? Né? Isso não dá para negociar. Parceiros que te criticam demais. Alguém que, às vezes, você tem uma autoestima tão ruim, você acha que você é tão inferior, que você quer melhorar, e aí você está com um parceiro que está o tempo inteiro apontando o teu erro. Você fica muito mal emocionalmente, ele te enfraquece, e a gente precisa estar com alguém que nos dê força, né? Que nos faça se sentir feliz, amado, desejado. Senão eu fico num lugar da relação onde eu vou aceitar qualquer coisa, porque eu sinto que eu sou inferior ao outro. Estar com alguém que você está o tempo inteiro se sentindo inferiorizado é outra coisa que não dá para aceitar. Agora, Chapa, podia ter tipo uma ferramenta, né? Um software de computador, assim, tipo um aplicativo. E aí, será que eu estou no relacionamento Responde certo? Isso aqui, né? Responde o questionário e tá tudo bem, né? Aparece um lacinho ou Você tirou um questionamento da minha cabeça aqui, Bia. Mais uma vez a gente nessa conexão aqui. Né, Chapa? Porque assim, a gente falou no primeiro e no segundo bloco a respeito de se na família ela não aprendeu esses padrões do que é um relacionamento genuíno, o que é amor, aonde que ela vai aprender? Qual que é o padrão certo de amor?
Né? Se existe, é claro, se é que existe um padrão certo, onde que ela vai aprender isso? Se tem indicadores, né? Exato, como que ela pode saber, não, eu estou no relacionamento, como você falou, um relacionamento construtivo, um relacionamento que vai me elevar, vai me fazer feliz. Se ela não teve isso em casa, né? Eu acho que primeiro é autoconhecimento, porque assim, nem sempre... eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, o que vai me satisfazer para eu poder fazer essa busca. Nem sempre o que eu sou, né? Então a minha escolha vai ser diferente da escolha da Bia. Porque ela é um outro contexto. Eu preciso primeiro me conhecer e trabalhar as questões que eu preciso para me fortalecer. Eu preciso estar forte. A pior coisa é você arrumar namorado carente. Porque você vai fazer uma escolha muito complicada. Você precisa estar bem com você. E até, fazendo rapidinho uma pausa, teve o pastor Nelson, ele fala, quem não é um bom ímpar, nunca vai ser um bom par. Exatamente, concordo plenamente. Eu preciso estar bem, porque se eu estou carente, eu vou aceitar qualquer coisa, não é? Primeiro é isso, é se conhecer. Segundo, é realmente ouvir a opinião dos outros, dos amigos, porque é aquela coisa, às vezes eu estou projetada e eu não estou enxergando e está todo mundo vendo que a pessoa... De fora tá vendo tudo, né? Meus pais estão vendo, a gente pensa que não, gente, que os pais não sabem nada, mas eles sabem, eles sentem. Mãe tem um negócio, que eu acho que é um botão, que negócio que dá quando... que nasce. Que ela tem um faro e é impressionante, né? Quando minha mãe falava, eu já me tremia inteirinha, porque era impressionante. Dava certo. Então, assim, lógico, é importante ouvir os outros e se ouve. É isso mesmo? Vamos olhar para a pessoa, é ele mesmo? Ou é todo o contexto de ter um namorado, de não querer tentar mais uma vez? Às vezes a gente está cansado de tentar. Aí insiste numa relação que não tá legal. Só porque eu não vou terminar, vou para o terceiro namoro, tá todo mundo falando, o que vão falar de mim? O medo de ficar sozinho, né? Exato. Tipo, eu já não consigo mais ninguém, já era pra mim. E eu acho que assim, é entender a importância que se tem de fazer uma boa escolha, gente. É uma responsabilidade, é uma pessoa que eu vou pra minha vida. E já que a gente entrou nessa questão, o nosso terceiro bloco tá acabando, mas eu acho muito legal a gente falar pra pessoa que, assim, tá sem esperança, de tipo... Olha, gente, tá legal o bate-papo aí de vocês, mas eu já desisti, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô cansado, eu já olhei pra mim, eu já olhei pro outro, eu parei de projetar, eu parei não sei do que, e aí, eu não aguento mais sofrer. Aí é uma coisa que realmente a gente precisa, é tempo, né? Aí realmente é confiar de que assim, eu sou uma boa pessoa e você vai se aproximar, quando eu sou uma boa pessoa, vai se aproximar gente bacana. Se eu sou uma pessoa que eu não admito ser maltratado, que eu não admito alguém que eu não mereça, vai até se aproximar, mas não vai ter pé, porque não tem espaço para isso, né? Um engraçadinho, bloqueei, não dá match, né? Então é se cuidar e se amar e ter paciência, vai acontecer. Né? Estar aberto. Parar a gente fica nesse medo de amar, medo de sofrer, medo de tentar mais uma vez. A gente nem se empolga com namorar. A gente fica com medo de sofrer e aí não tenta. Né? E também é um grande problema, porque quanto mais vezes eu tentar, mais chances eu tenho de acertar. Se eu não tento nenhuma vez, como que eu acerto? Vai bater, uma encomenda do Senhor na porta, disseram que eu sou a sua alma, né, gêmea? Não é. É acreditar que, assim, uma hora vai vir alguém. Tudo que a gente vai vivendo é como se fosse uma espécie de uma trama, que vai tecendo um tapete. Quando a gente passar, a gente vai dizer, nossa, foi tão rápido. Né? Os outros relacionamentos que foram não vão mais nem fazer efeito. É como você falou, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Porque Jesus faz o milagre, mas ele pediu pro coxo tomar o leito dele. Exatamente. Ficar sentado, o milagre não vai jogar, exatamente, se jogar. Muito bem, ele que é uma pessoa amorosa também, tem um relacionamento maravilhoso, é um querido aqui no Conexão, dá o pitaco dele, né, Chapolin? Diz aí, pastor Marcelo Rezende. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez eu fico feliz de ter vocês aqui comigo, na minha casa, e eu estar aí junto com você participando de mais um Conexão Jovem. Você conhece aquele ditado que diz que quem brinca com fogo corre risco, não é mesmo? E quando se trata de relacionamento, está em um campo na vida onde a gente vê isso de maneira muito prática acontecendo. Muitas pessoas, depois de uma sequência de relacionamentos frustrados ou de relacionamentos que, de alguma forma ou de outra, não corresponderam à expectativa, elas começam a olhar para a própria vida e começam a tentar justificar esses maus sucessos
ou essas frustrações achando que existe alguma força sobrenatural, algum karma que as impedem de escolher a pessoa certa, ou que existe o tal do dedo podre, né? Como vocês mesmos falaram aí, como as pessoas têm dito ultimamente, né? Ah, eu não consigo escolher uma pessoa boa porque eu tenho dedo podre, como se isso fosse alguma coisa que não dependesse de você, fosse uma marca sobrenatural que te impedisse realmente de encontrar aquilo que é bom para sua vida. Mas na verdade não é nada disso. Eu fico vendo hoje, talvez a minha visão aqui possa ser para você um tanto quanto simples, mas no dia a dia da vida eu acabo percebendo que na maioria dos casos as pessoas estão construindo uma expectativa irreal de relacionamento e de felicidade. E aí o que acontece? Hoje em dia você não se apaixona pelo aquilo que a pessoa realmente é, ou você não se aproxima por aquilo que a pessoa realmente possui, mas você vai se aproximando, você vai se cativando pelo produto que aquele perfil construído do outro te oferece, de uma realidade que não corresponde realmente à verdade que aquela pessoa tem para poder oferecer na sua vida. Parece complicado o que eu falei aqui agora, mas nesse mundo de perfis que a gente constrói, as pessoas estão buscando, muitas vezes, uma pessoa que encarne aquela fantasia e que consiga se vender de maneira proveitosa para o outro. Isso é perigoso, porque a gente vai definindo como sendo paixão, como sendo relacionamento, o que eu quero para mim, o que eu quero viver, o que eu quero experimentar, aquilo que na verdade se aproxima muito mais de uma doença relacional, psicológica, do que de um relacionamento de verdade. Pessoas infantis, pessoas que entendem que paixão, sentimento verdadeiro, é aquilo que se aproxima às raias da loucura, do absurdo, do controle, do ciúme possessivo, da posse, da violência emocional e quase que física em muitos casos. Se você acha que isso é paixão, que isso é fogo, que isso é pegada, então me desculpe, você só vai colecionar realmente relacionamentos frustrados e corre o risco de ser uma pessoa muito infeliz. Quando, por outro lado, um relacionamento verdadeiro é pautado na troca, na bondade, na amizade, na compreensão e no amor que se entrega pelo outro, tá bom? Pense nisso. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Obrigada, pastor Marcelo. Inclusive, você pode ver os vídeos dele lá no Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Bom, nosso programa já está acabando, nosso suquinho também, Chapolin. Deixa eu ver, tá todo, o da Glaucia também já... o meu... A gente já precisa parar de vez e pedir mais um suco. Então, a gente tem que terminar mesmo, porque o suco está acabando, né? Ô, Glaucia, a juventude está sofrendo mais de amor? Você acredita nisso? Essa nossa geração? Eu acredito que não. Eu acredito que sim, esse sofrimento por amor, ou não posso dizer um sofrimento, mas esse processo até encontrar alguém, né? Que envolve às vezes sofrimento, às vezes só envolve uma estranheza, nem sempre a gente sofre todas as vezes, né? Às vezes a gente só dá um tempo. Mas a questão é que assim, acho que a gente está menos intolerante. Ou seja, o sofrimento sempre existiu. Sempre existiu em todas as gerações, se relacionar é igual em todos os momentos da geração humana, né? Envolve sofrimento, envolve alegria, envolve crescimento. Não tem um momento melhor para a gente crescer, para a gente aprender mais de nós mesmos, para evoluir quando a gente está apaixonado, porque a gente fica fragilizado, os sentimentos vêm de verdade, não tem como fazer um tipo. Então é muito legal, só que a gente só fica com medo daquele pequena parte que envolve o risco. Então o sofrimento sempre existiu, mas o que você vê hoje é essa baixa intolerância. Então, antes que comece, eu já quero um remédio, né? Antes a gente passava por sofrimento, agora não. A gente tem um remédio para tudo. Então, eu deleto, eu excluo, eu bloqueio, eu termino antes de tentar, porque eu não posso passar por um momento de sofrimento. Mas a nossa dica aqui é que nada está perdido, há luz no fim do túnel, você sofreu, está doendo, está machucando, está machucado. Existe esperança para todos nós. Então, olha para si, vê o que está faltando aí, vê o que dá para arrumar, vê a ajuda que você precisa, né, pedir, porque às vezes a gente quer arrumar as coisas, mas vale a pena pedir ajuda para alguém, um profissional, um amigo, um parente, os pais, abrir esse diálogo, falar que está doendo, falar que você quer ajuda, pedir conselho. Tudo que a gente conversou aqui é para o seu bem, porque o Conexão sempre quer te ver feliz, tá bom? Glaucia,
Obrigada, amiga. A gente volta aqui, não sei se no Jazz ou lá no nosso No estúdio, Sofá Amarelo. mas tem muitos assuntos bacanas pra gente conversar e você sempre é a nossa convidada especial. Obrigada, viu? Eu agradeço o convite. Chapolin, valeu. Até Bia. o próximo Até a Conexão. Obrigada a você pelo carinho. Deus te abençoe os seus relacionamentos. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Até o próximo Conexão.